Estamos esperando aí Lucirene, Façanha e Rejane Nascimento. Vocês já estão aí? Sei que Lucirene entrou. Esperando aí a Rejane, né? Reconhecimento facial, né, Luzia? Boa noite. Exatamente. Boa noite, querida escritora Lucirene Façanha. Estamos agora esperando a Rejane Nascimento, não é? Uhum. Vamos esperar aqui a Toda Rejane. Tudo bom com bonita. você, querida? Gostei do batom, viu, Luzia? Tudo bem, né? Hoje vamos Tudo. conversar com Lucirene Façanha e Rejane Nascimento. Só esperando aqui a Rejane entrar. Helena Souza aqui já entrou. Inácia Girão. A Inácia tá tão comportada, essa moça. A Inácia entrou também, muito bem. Vamos esperar aqui a Rejane Nascimento, né? Helena Olá, diz, olá, Helena. Lucirene. Eita, Olha aí. Rosa entrou também aqui. Rosa. Rosa, Luzia, A Luzia, Rosa Rosa. Luzia, exatamente, entrou nesse momento. Ah, que chique, a Inácia falou, né? Estou esperando aqui a Rejane Nascimento, que ainda não entrou. Ver como é que faz, né? Tá retocando o batom. É já que ela entra. Já que ela entra, é. Exatamente. É porque eu sou apressada mesmo. E eu nem nasci de 7 meses, mas eu sou apressada. Exatamente. Muito bem. Você está muito bonita, dona Lucilene. Olha aí, menina. Isma Mendes entrou agora. Isma Mendes, olha a Rejane, que Rejane linda. Nascimento entrou agora. Boa noite, Rejane Nascimento. Entrou. Vamos ver, mas não está vendo ainda a Rejane Nascimento ainda, né? Ainda não estou vendo. Rejane parece que caiu de novo. Boa noite, Isma Mendes. Ainda não vi a Rejane. Não sei se ela caiu de novo. Eu acho que eu devo chamá-la de novo, não é? Chame. Chamar de novo. O que aconteceu com ela? Chamei de novo a Rejane. Ai, olha, Luzia. Rosa deu boa noite aí. Opa, Rejane está entrando. Ainda não estamos vendo, mas acho que ela está entrando, a Rejane, viu? Ah, Rayane Albuquerque. Olha aí. É, né? E aí, Rejane? E aí, Boa Rejane, minha noite. filha. Boa noite. Você está me vendo, não? Não. Não, vire a Ainda câmera. não. Coloque a câmera aí, minha filha. Olha Olha aí, Rejane. Boa noite, Rejane Nascimento. Então, hoje Boa a noite, conversa é com a querida. escritora. Boa noite, querida. A conversa hoje vai ser uma ótima conversa, vai ser com a escritora Rejane Nascimento e Lucirene Façanha. Uma boa conversa para todas e todos. Obrigada, querida. Obrigada, Luzia. Tudo de bom? Tudo de bom? Agora eu vou sair aqui. Menina, agora eu tenho que sair agora. Vamos. Pois é, mas Vamos. a gente começa com você aí, porque é uma visão boa de se ver. Ah, foi embora. Oh, já foi. Anne, vamos nós? Vamos, querida. Que prazer. Boa noite. E obrigada a todos que já estão aí e aos que forem chegar. O Grupo de Leitura Conversa lançou, em comemoração aos 2 anos de sua criação, Diálogos Literários. O Grupo de Conversa foi criado na tentativa de suprir a carência de eventos e de leituras na pandemia. E aí, esses diálogos literários, que durante toda essa semana já aconteceram a partir de domingo, e já estão no canal do YouTube
da revista Sarau. Que aí todos que não puderam ou não que puderam estar presentes podem acessar. Então, no dia 12 de março, com Rosa Morena e Ivan Melo, o tema foi Olê Olá, a literatura no universo escolar. Os dois, com grande experiência na educação, a conversa agradou aos que participaram. No dia 13, foi a vez de Beni Barbosa e Sol Oliveira, nos encantos com vivências no tema Escrevo, Existo, Insisto. Dia 14 de março, Luzia Pontes e Priscila arrebataram os participantes com Tudo que não invento é falso. Um olhar sobre a criação de personagens. E ontem, dia 15 de março, os poetas Emanuel Figueiredo e Nonato Nogueira, Albuquerque, ó, com o tema Poesia é Chuva Forte, a matéria-prima da construção poética. Resgataram preferências de poetas de cada um. Hoje, com essa mulher maravilhosa e o tema Retire seu texto da gaveta, palavra do editor, falaremos do mistério da criação literária. Eu sou Lucirene Façanha, sou historiadora, com especialização em ensino, mas nunca ensinei, viu, minha gente? Mas é porque eu já trabalhava no outro setor. E o meu conhecimento sobre escrita é a busca constante em cursos e leituras desde 2014, quando eu me inseri nesse meio da literatura. Sou articuladora do Mulherio das Letras, membro da ACE e faço parte dos coletivos Conversa e CPLI. Ao meu lado, Regiane Nascimento, uma experiência incrível com editora. E depois a própria editora, a Caruá, que eu sei já proporcionou alegria a escritores na sua primeira publicação. Porque sempre é uma alegria. Você pode até não ser o best-seller, mas conseguir publicar nesse mundo de hoje é uma coisa muito boa. E antes de passar a palavra para a Regiane, eu vou repetir um trecho da mensagem do ministro Silvio Almeida. Devido ao preconceito, né, sobre etarismo, aí ele disse assim, um trechinho do que ele disse. Nunca é tarde para aprender. Sempre é tempo para respeitar. E aí, nessa mesma linha, né, de estar contra os preconceitos arraigados, eu vou também dizer aqui um trechinho que a atriz Michelle Yeoh, agraciada com o Oscar, ela disse assim, mulheres, não deixem que ninguém lhes diga que você já passou do seu auge. Porque ela demorou muito, né, a conseguir o Oscar. Então, Regiane, boa noite. É com você. Fica à vontade. É conosco, não é, Lucirene? Não, conosco. Mas você vai se apresentar. Aí depois a gente desvenda então, toda essa história. É uma grande alegria, né, estar com... Eu estaria alegre se fosse com qualquer um do grupo, né? Mas com a Lucirene tem um gosto diferente, né? Por quê? Porque eu conheci a Lucirene através da literatura, né? Então, assim, só isso daí já é diferente, né? E quando eu conheci a Lucirene, eu a conheci com a Anice, né? Então, durante muitos eventos, eu sempre via a Lucirene e a Anice, a Lucirene e a Anice. É igual a menino na época de escola, né? Que acha que a professora só existe na sala de aula. Então, quando ele encontra a professora fora do ambiente escolar, ele se deslumbra, né? Então, eu só via a Anice, a Lucirene com a Anice, né? Então, quando ela se desligou um pouco da Anice, né? E aí eu pude conhecer melhor a Lucirene, né? E aí, o que eu vi, né, da Lucirene? Primeiro, né? Que ela era
mestre e aprendiz, mestre e aprendiz, mestre e aprendiz, né? Eu nem sabia que ela tinha essa parte da educação, soube há poucos dias. Não hoje, mas em outros dias, né? E ela sempre estava nos eventos literários, né? Que eu estava, ela sempre estava, né? E sempre com aquela vontade de saber, né? Eu sentia isso, né? E ela sempre dizia, eu tô começando, eu tô começando. E um dia eu conversando com uma amiga minha, né? A Cláudia Mara, aí até eu disse assim, a menina, aquela ali é a Lucirene, ela vive com essa história de que eu tô começando, tô começando, tô começando. Aí quando foi, de repente, apareceu o livro Hecatombe pra mim, né? E eu disse, meu Deus, qual foi o capítulo que eu perdi, né? Desse tô começando, apareceu o livro. E assim, pra mim, foi uma grande alegria, né? Quando eu me deparei com o livro, porque quando a gente começa, eu sempre leio os prefácios, todos os pré-textuais, né? Vai preparando a gente para a leitura, né? E aí você vai situando a história do livro, né? Não o livro em si, mas a história do livro, né? Porque todo livro tem a sua história, né? Uhum. E isso aí tem muito a ver com a nossa temática, né? Porque você precisa de alguém que escute o que vem antes daquele livro, né? Verdade. Então, com o Hecatombe, eu percebi que tinha muita coisa dali que eu, antes da Lucirene entrar nessa questão do mundo da literatura, né? Que eu não conhecia, né? Tudo isso para dizer que um livro, seja ele qual for, ele vai ter sempre muito de quem o escreve, né? Pode ser o gênero que for, literário, textual, ele vai ter sempre uma semente do seu autor, né? E isso não sou eu que digo, não, né? O próprio Saramago, ele diz isso, né? Ele mesmo diz isso. Quando fala das personagens dele, ele diz, né? Eu estou em todos, né? E todos estão em mim. Verdade. É isso? Não interessa se é homem, se é mulher, não interessa. É sobre criador, né? E a personagem, a criação, né? Então, assim, por isso que eu digo, foi uma grande alegria, né? E falar do acolhimento, né? Eu lembro que o meu primeiro contato com a Lucirene, né? Foi lá em Sobral. Né? Acho que ela lembra, né? Numa feira que teve lá, que as minhas coisas foram com a Ace, né? Minhas malas, né? E eu fui de ônibus com o Roderick, professor Roderick. Então, foi muito interessante, né? A acolhida, o encontro, né? Todo aquele ambiente, né? Aquela coisa de pessoas que não se conheciam direito, mas que ao mesmo tempo não eram desconhecidas, né? E aí o mundo dá muitas voltas, né? E aqui estamos nós, né? No mesmo grupo. Sim. E semana passada ela me deu outra alegria, né? Que eu tinha dito, eu tenho tanta vontade de participar do Mulher das Letras, né? Que eu achava tanto esse nome. E aí eu recebi o convite, ela me, né, abriu as portas para mim, para a Rosa, né? E é isso, né? Assim, uma grande alegria. Desde o começo tem a minha alegria e a minha gratidão por esse encontro, né? Verdade. E aí, né, você lembra, gente, a gente lá em Sobral e queria participar de tudo que estava acontecendo na feira. E a gente saiu caminhando, e a gente tinha uma palestra que a gente tinha ficado de ir. E quando a gente entrou, era Roderick e Regiane, né? Mas a gente, na verdade, não sabia o que era que eles iam falar. E a gente ficou achando que era Mas aí, na verdade, foi ótimo, né? Porque a gente acabou tendo dois conhecimentos, né? Não foi só aquele para que a gente estava direcionada. Foi muito bom por isso. Né, Regiane? É verdade. E como não existem coincidências, né? Nós tínhamos preparado para aquele encontro uma oficina de escrita, né, para a melhor idade, né? Que era justamente Sim. isso. A gente trabalhava, né? Trabalhava aquele poema da língua do neném, né? Que Sim. acontece o silêncio numa casa, né? E só tem uma criança e tal. E a história da cadeira. Tudo isso até chegar no processo de escrita de uma pessoa que não escreveu quando era jovem, né? Quando era mais jovem, né? Quando tinha menos idade, né? Então, Sim. e aí justamente nessa semana a gente está se deparando, né, com essas questões, né? De concurso que você não pode se inscrever porque tem mais de 35 anos, né? Como a gente viu. Isso, né? Uma coisa terrível de se observar. Não é?
a outra que não pode estudar porque tem mais de 40. Então, assim, coisas absurdas, né? Absurdas que não fazem nenhum sentido, né? E na contramão, você tem a professora Révia, né? Que saiu até no diário, né, hoje. Passou no mestrado, né, com 73 anos, e aí fala dos 10 que ela já recebeu, né? E outros inúmeros casos. Você tem a Révia, que é mais do nosso meio, Sim. né? Mais conhecida. E então, a gente tem o Dismar no nosso grupo, que declama super bem, e diferente de eu não memorizando muito os meus, ela ainda declama maravilhosamente os dela, né? E escreve, acabou de lançar foi pela Caruá, não foi, Rejane, o livro da Eudismar? Foi, sim, foi. Foi sim. A Eudismar é um sucesso, né? Quando eu digo para os meus amigos que a Eudismar, né, fez 80 anos, ninguém acredita. Então, quando eu falei, né, para a professora Iara, não sei se ela está assistindo aí, ela não acreditou. Ela disse, o quê? Depois vamos para o aniversário dela, que vai ver se estou mentindo. Entendeu? Então, lá ela apresentou o livro, né? E foi maravilhoso, né? E todo mundo ficou boquiaberto, né? Fica, né? Boquiaberto, né? Aí o Dismar, ela esteve no lançamento do meu livro Maria Danças. Foi também muito interessante, que o pessoal da Aço chegou de uma vez, né? Assim, Rosa, Dismar, Anis, tudo de uma vez, né? Então foi muito interessante também. O Silas. Uhum. E foi isso, né? Verdade. E aí, Rejane, você falava no Hecatombe, e então, o susto, né? Foi Hecatombe, mas eu já tinha lançado outro, né? Que o meu livro, ele demorou, o Homem na Janela, né? O Hecatombe veio eu tenho depois, também, mas eu li primeiro de um concurso, né? E o Homem na Janela veio antes. Mas assim, eu só estou dizendo isso porque você falou, né, no susto com a Hecatombe. Mas o que acontecia é que, assim, eu queria estar naquele meio, porque a literatura foi um modo de ressignificar a vida, e aí eu comecei a conhecer as pessoas, porque eu achava assim, sozinha as pessoas nunca são muita coisa, mas eu achava assim, que ainda acho, não é que eu achava, não é um passado. Eu gosto muito de fazer a ponte entre as pessoas e também fazer propaganda. Fazer propaganda. Porque até mesmo quando eu não tinha livros impressos, e só tinha os dois contos na Amazon, eu achava assim, que era importante. Eu não tinha nada para mostrar de meu. Mas a Rejane tinha, a Rosa tinha, o Dismar tinha, e isso me proporcionava muita alegria, como até hoje né? É verdade. E aí, Lu, você falou uma coisa muito interessante, né? Como você chegou como o Hecatombe chegou a mim, eu já falei, né? Como você chegou ao Hecatombe, né? Então, assim, eu queria que você falasse, né, pra gente como é essa experiência de partilhar textos, né? Se você se autocensura, se acontece isso, porque eu sou, pessoal, quem me conhece, eu até partilhei isso com você, né? Eu sou uma pessoa que eu vivo muito essa questão da autocensura, né? Eu tenho muita vontade de divulgar mais meus textos adultos, mas eu me recrimino muito, né? Assim, me censuro mesmo, é autocensura. E eu queria saber como é que você enfrenta, não é, esses concursos literários. Como foi que você entrou por aí, pegou esse rumo? No início, Rejane, eu digo início assim, quando eu me liguei de fato aos grupos de literatura em 2014. Porque até então eu achava que tudo que eu já tinha escrito e que eu sonhava escrever estavam ali propensos a serem apenas papel para lixo, certo? Porque eu escrevi desde criança, mas assim, só minha mãe sabia disso. Eu tinha muitos diários, aquela história da chave escondida, sem ninguém saber, e só minha mãe sabia disso. Quando minha mãe
faleceu em 87, eu pensei, pronto, isso aí acabou, né? É só para mim mesmo essa história de escrever. E também porque a vida me levou, né, a criar os filhos, a trabalhar, e aí essas coisas foram ficando de só menos. Mas aí, em 2014, eu fiz... a pessoa que trabalhava com a gente no projeto do SESC incentivou a escrever crônica. Eu nunca tinha escrito uma crônica na minha vida. Até porque essa história de gênero até hoje me pega pelo pé, porque eu acho horrível que as pessoas sejam separadas por casinhas. Né? Você só faz crônica, você só faz conto, você só faz isso, você só faz isso. Não, eu tento escrever aquilo que dá para o momento. Então, o primeiro concurso que eu participei, eu acho que, não sei se eu já comentei com você, CNAE, alguma coisa assim. E aí, era tudo gratuito, né? E nessa época mesmo, eu só fazia os projetos do SESC que era gratuito e fui fazer de CNAE. Que aí é uma coisa que eu estou falando para que as pessoas que têm textos na gaveta tenham muito cuidado com isso. Os concursos, às vezes, têm pegadinhas. Ele é gratuito, mas quando diz que você foi aceito, aí você tem que pagar um valor exorbitante, às vezes por um livro, 2 livros, né? Um valor que na época, quando eles me cobraram, eu fiquei boquiaberta, porque seria o que hoje a gente compra um livro, né? E isso foi em 2014. E eles estavam me cobrando por 4 livros um valor exorbitante. E aí eu não aceitei e não recebi o livro, claro, né? Mas assim, aí eu percebi também, eu fui percebendo ao longo do tempo essa história de quem tem o seu texto na gaveta, é ficar atento a essas coisas, porque eu percebi que muitas vezes os concursos têm isso. É gratuito, mas vão lhe cobrar um valor exorbitante. Outra coisa que você tem que estar sempre muito atento. Às vezes, uma antologia, você vai, participa e é escolhido. Mas é tanta gente naquela antologia que não vão ter tempo de ver o seu texto. Você não vai aparecer. Aí a pessoa pensa assim, ah, não, porque eu vou estar entre muitos, né, muitos bons que já estão dentro, e aí vale a pena o valor que eu vou pagar. Mas não é bem isso, não. Aí tem os concursos que são muito sérios, né? Esses que são anuais, Jabuti, Oceano, São Paulo, Pulitzer, SESC, Kindle. Agora, o Kindle, a impressão que eu tenho é mais assim, uma questão de marketing. Se você for bem marqueteira, né, você chega lá. Mas isso pode ser só impressão minha. Mas outra coisa, que tem muito texto na gaveta, é ficar... e eu fui levada a ter Instagram, redes sociais, e a estar sempre presente exatamente por causa disso. Porque tem Casa das Rosas, né, que sempre faz, além de cursos, informa os concursos, né? E são sérios. Sempre os concursos que ela está lá são sérios, né? Que ela publica. Mas você também tem que estar atento. Tem que estar atento ao edital. E tem os concursos literários que está lá no Instagram e que se você seguir, ele vai te dizer até assim. Por exemplo, hoje ele me diz, porque eu não estou participando, aí ele me diz assim, ah, você deixou de participar de tantos concursos, né? Mas assim, eu estou sem participar esses tempos por conta de outros fatores mesmo da minha vida particular, que estou sem tempo, né? Mas eu só participei em 2020, em 2021 participei do IFPB e fui primeiro lugar, né? Não, eu fiz a maioria dos pontos, fiz 100 pontos, mas não fiquei em primeiro lugar porque um dos autores lá tinha feito uma diagramação do texto que eles escolheram como primeiro lugar, isso porque era uma das prerrogativas que tinha no edital. E em 2022 mandei de novo e fiquei no 5º. E também mandei um do Paulo Setúbal, se não me engano, no ano passado foi, mas eu não fui
não fui contemplada. Mas ainda é uma boa forma de iniciar a publicação, né? E tem as antologias e coletâneas. Olha, essa parte aqui, daqui para cá, são 16 antologias e coletâneas que eu já participei. A grande maioria é praticamente gratuita, né? Porque é o melhor para mim, né? Mas as pessoas também podem escolher, levando em conta o valor daquilo que você está publicando em relação ao que você vai pagar, logicamente. Você participou de muitas coletâneas, antologias? Eu entrei no mundo literário, né? Por conta do seu Assis, né? Assis Almeida, né? Sim. Eu fui em 2002, a gente tinha um amigo em comum, né? Um professor que me levou até ele, e ele pediu para eu fazer a revisão do primeiro Histórias Interessantes. Pronto, aí eu trabalhava no colégio, né? E aí ele me pediu alguns textos para fazer parte do Histórias Interessantes, né? Foi a primeira vez que eu tive um texto meu publicado assim, livro, né? E aí participei dos Histórias Interessantes, 1, 2, 3, né? Todos os números aí, né? E aí depois participei de algumas coletâneas, né? No ano passado, ano atrasado, eu participei do Conto com Nossa Senhora, né? E aí depois teve uma que era dos Santos, né? Esse daí eu tive muita vontade de participar. Mas como eu quero me distanciar um pouco, né, dessa questão da Rejane, muito igreja, né? Aí eu disse, não, se eu for participar 2 anos seguidos de coletânea de santo, né? Aí pronto, é botar o carinho no final, né? Aí eu resolvi não participar. Agora, em relação às pegadinhas, é interessante. Na pandemia, eu participei de uma coletânea, que era uma coletânea, não, de uma seleção, né, seletiva, que era microcontos, né? E assim, eu não sou muito boa, eu tenho um poder de síntese, né? Mas eu não sou muito boa em microcontos, como por exemplo o Silas, né? Que eu já vi, a Rosa, né? Que consegue realmente escolher as palavras-chave, né? Para colocar ali, né? Mas eu participei, fui uma das contempladas, né? Na época eu fiquei em 8º, né? Colocação, né? E deu muito trabalho, né? Porque era questão era um conto, microconto de terror, né? 2 coisas que eu não sou muito boa, né? Mas deu certo, né? E o que aconteceu? Eu recebi, fiquei muito feliz, no primeiro momento eu recebi depois a cartinha, né? Um e-mailzinho, né? Dizendo que para eu ter, né, meu microconto lançado, eu tinha que dar, era R$800, né? Que era 400, era R$800. Entendeu? Aí na época, realmente, da pandemia, eu não tinha. Eu acho que ninguém tinha dinheiro na pandemia, né? Menos ainda, né? Então, eu não achei melhor não. Mas aí, depois eu avaliei o seguinte, né? Embora não tenha, meu nome não tenha aparecido, meu texto não tenha aparecido, né? Valeu pela alegria de ter participado, né? De ter sido selecionado, né? E depois eu fui atrás para saber se realmente, né? Muita gente já participou, tem sempre essa curiosidade, né? E realmente, aí depois, coincidentemente, eu encontrei 4 pessoas que tinham mandado e não tinham sido selecionadas. Então também o critério não era só o dinheiro, o critério, né? Realmente tinha alguma coisa de literatura. Por esse meio aí. Bom, aí a gente podia falar um pouquinho. Alguém pediu aqui para falar sobre projetos de leitura. João Teles, né? Saudações literárias, por favor, apoiar projetos de leitura. Ah, não é para falar, é para apoiar, né? Apoiar projetos de leitura. Ah, tá. Aí eu quero dizer para o João Teles que o Conversa está iniciando nos colégios, agora em abril, um projeto de incentivo à leitura, que é para ir para as escolas e fazer a mediação de leitura. Né? A escola entra em contato com o Conversa, a gente já tem a primeira marcada e, a partir daí, fazer um calendário para a gente participar. Além disso, os coletivos são um bom incentivo de leitura. Por exemplo, a BES já tem um clube que se reúne quinzenal, nós temos o Conversa que nos reunimos bimestral.
E tem o CPLI, que também eu faço parte, que se reúne mensal, e aí a gente escolhe os livros daquele ano para ler, né? E outra coisa, quanto à publicação que a gente estava falando, é que, por exemplo, assim, você participa de um coletivo, aí esse coletivo vai fazer uma publicação, então aqueles valores, muitas vezes o serviço é dentro do próprio coletivo, né? A ilustração, a diagramação, então sai bem mais em conta, do mesma maneira como a Rosa já lançou no selo dela. Como é o nome daquele livro que agora título sempre para mim é um grande problema, que o Sol foi quem ilustrou a capa, né? Coisas assim, que aí saiu bem em conta para os 18 participantes o livro, né? Aham, eu participei também desse daí. É verdade, ficou bem em conta. Muito interessante aquele projeto. Inclusive, quando ela precisa para realizar... Rejane, só do coletivo, eu te falar também de um coletivo que eu participei, que é o Enluaradas. Cena para escrever teus olhos. Muito obrigada, Luzia. É isso mesmo. Um livro que é belíssimo, né? E que a gente acabou conseguindo publicar por um valor bem irrisório. A Patrícia Cacau acabou de entrar e ela sabe muito bem que eu fui quase arrastada por ela e fui participar do Enluaradas, né? Aí, então, olha, a gente vê a alegria da pessoa na primeira publicação, a alegria da pessoa de tirar aquele texto da gaveta e conseguir ser vista. Era como assim, que ela você vai ganhar o Oscar, então ela ficou muito feliz, entendeu? E aquelas lives que foram feitas para poder disseminar o grupo, né, e expandir aquela literatura, aquilo engrandeceu muito. Muitas mulheres se sentiram com a autoestima elevada por conta disso. Então os coletivos fazem muito bem nesse sentido, né? E as pessoas dizem assim, não se lê nesse Brasil. Mas se lê sim, minha gente. Olha, eu participei de um grupo assim, de incentivo à leitura do EJA, de um colega meu que é professor. E há uns 2 meses atrás, uma delas, uma que ganhou o concurso, ele fazia um concurso de textos. E a gente ia para lá para julgar esses textos, né, para avaliar. Julgar não, avaliar. E aí essa menina passou no vestibular, entendeu? Passou no Enem, né, mais vestibular da minha época. Passou no Enem. Aí não é uma alegria muito grande, uma pessoa, mãe, sozinha, né? E de repente ela entra no EJA, né? Já com a idade avançada e passa no Enem, né? Consegue ser aceita numa faculdade. Isso é muito maravilhoso. E eu acho que tem muita gente que lê, sim, e que o que falta também é muito incentivo de professores, né? De professores, é como a Rosa estava falando no primeiro dia, na primeira live. O professor de matemática também pode falar de literatura, também pode levar um texto, pode levar uma peça, pode levar uma poesia para estudar matemática. Não custa nada, assim como geografia, história, sociologia e todas as matérias. Exatamente. No dia, na primeira live, né, que era o Ivan e a Rosa, eu me lembrei de um professor de matemática que eu tive quando eu era adolescente. Eu vou mudar a livro. Ele levou para a sala de aula um poema, Catetos e Hipotenusas. Olha que maravilha. Para nos ensinar o que era, né, o cateto e hipotenusa. E eu nunca esqueci, né? Foi muito interessante. E você falando aí, né, para mim a questão do livro, publicar um livro, é sempre realizar um sonho, né? Com certeza. E assim, eu entrei, como eu falei, eu entrei nesse mundo literário desde 2002, né? Durante um tempo eu conciliei a escola, que eu trabalhava em colégio, e a parte de editoras, né? Depois eu fiquei somente nas editoras.
E aí eu tive a oportunidade de conhecer muitas histórias, né, de pessoas que tinham literalmente, né, o seu texto na gaveta e um dia resolveu publicar. E uma dessas histórias que eu gosto muito de contar é a da Dona Maria de Castro Gomes Medeiros, sabe, desse livro aqui. Uhum. Ela chegou lá na nossa editora e pediu para falar comigo, né? Aí eu abri a porta e tal, ela disse assim, olha, eu já vim de vários lugares, eu queria saber se você podia ler o que eu escrevi há muito tempo, pensando em fazer um livro. Eu disse, claro. E aí ela me entregou um papelzinho bem velhinho, todo escrito à mão, caneta. Velho, velho mesmo. Velho assim, do tempo mesmo, coisa amarelada. E aí, quando eu li duas... Eram duas fábulas. Né? Duas fábulas, um de um lado e do outro. E aí ela disse, olha, minha filha, isso aí, esse papel, tem mais de 40 anos. Eu contava à noite histórias para os meus filhos. Eu não tinha livros, ela contando para mim. Eu não tinha livros e tal. Então eu inventava minhas historinhas para meus filhos dormirem, antes deles dormirem. Aí disse, era mesmo, dona Maria? Né? Isso. E aí ela disse que anotou essa daí, né? E mostrou pro falecido, né? Que ela é viúva. Ela é viúva 2 vezes, viu? Aí ela mostrou pro primeiro falecido, né? Aí o falecido disse, mas que besteira, texto besta, quem é que vai, né? Ler isso daí, não sei o que, não sei o que. Aí ela pegou e disse que guardou humildemente, né? Aí ela disse, minha filha, mas eu sabia que um dia eu ia ter a oportunidade de alguém ler meu texto e ver se dava usar por livro. E eu li antes, eu sei essa história toda, né? Não foi influenciada, não. Eu li a história dela, as 2 histórias dela são muito boas. Aí ela disse assim, olha, Rejane, eu quero fazer o meu livro. Eu disse, de qual história que a senhora... Aí falamos, né? Conversamos. Aí ela disse assim, olha, eu não queria deixar um de lado, né? Eu queria fazer os 2. Só que ela só tinha dinheiro, né? Para um livro. Aí o que nós fizemos? Dividimos, né? Fizemos de um lado uma história, uma fábula, e do outro lado outra fábula. Entendeu? Então, assim, isso para ela foi tão importante. Por quê, né? Porque se ela tivesse recebido mais um não, como é que não ficaria essa mulher? Não? Uhum. Como que ficaria? E aí, no dia do lançamento, por que eu lembrei, né? Porque o livro dela foi o último livro que nós lançamos antes da pandemia. Sim. O vírus já estava circulando, foi lá em Calcaia, né? Que ela é de Calcaia. E aí, o livro já estava circulando, o vírus já estava circulando, e ela chegou, né? Atrasadíssima, tal qual uma noiva. Toda a família dela reunida, os filhos, sabe? Os netos, assim, uma coisa belíssima. E ela entrou toda de rosa, ela tem mais de 70 anos, toda de rosa. Muito bonito mesmo, assim, uma coisa assim, uma coisa que eu nunca esqueci, sabe? Eu acho que eu precisava viver aquele momento para não esmorecer durante a pandemia. Porque foi um momento assim, foi um momento assim, incrível, sabe? Assim, fantástico mesmo. E ela continua até hoje, né? A semana passada ela me escreveu e disse assim, minha filha, estou escrevendo o meu livro de poesia. Olha mesmo, Ana Maria? Estou escrevendo. Nesse dia ela está viajando agora. Por esse tempo ela está indo no Espírito Santo, que ela tem um filho que mora por lá. Estou chegando aí em Fortaleza e nós vamos tratar o nosso livro de poesia. E ela é muito, muito consciente, entendeu? Uhum. Então ela não tem aquele apego, claro que ela guardou o papel por 40 anos, mas ela não tem apego ela não é mesquinha em relação ao texto, né? Sim. Porque também a questão de você se autopublicar, você também tem que se despir de certos apegos, né? Tem que ter humildade, deixar, né? Uma pessoa ler, uma terceira, segunda pessoa, uma terceira pessoa, né? Para aí, né? Deixando ficar o essencial, né? Aquilo que realmente é a polpa, né? Para poder o livro fluir. Então, assim, eu nunca esqueci desse caso, a Dona Maria, e ela de vez em quando manda umas mensagens, sabe? Que ela é muito animada. E na Bienal, acho que você a viu na Bienal, né? De impressão, não sei se você a viu. Na Bienal, ela foi sozinha, porque ela não tinha ninguém para levar, lá de Calcaia, pegou o Uber, foi lá para Papu, centro de eventos, né? E
E ela se apresentou lá naquela arena lá, né? Ele mais a Rosa Morena Uhum. e a Kelly, Eu né? vi. Dos jovens, pronto. Vi sim. E no final, quando eu olhei no Instagram, estava ela com várias fotos, várias poses, em todos os cantos da Bienal que você pudesse imaginar, entendeu? E interessante. E eu perguntei para ela assim, Maria, como é que tirou essa foto? Ah, minha filha, peguei lá um rapaz e uma moça, pedi com eles que eles foram comigo, tiraram as fotos, fazendo as fotos. Eu quase morro de rir, sabe? Então é isso, né? Você não desistir do seu sonho, né? Você É. ir atrás do seu sonho. Você tava. A Eudismar pediu para eu falar do Face Dezembro em Nós. O Face Dezembro em Nós foi uma coisa que me deu muita força para depois, para engolir a corda que o Silas me deu e lançar o Homem na Janela. Por quê? A gente foi para um evento maravilhoso lá do jornal O Povo, no centro de eventos, né? Então, as pessoas que viram, né, o lançamento do Face Dezembro em Nós, que fui eu que criei esse título, uma capa belíssima de Cícero Almeida, e nesse livro tá eu, Eudismar, Eugênia, Núbia e Nício. E tudo tem no livro, que até a gente estava comentando um dia desse que você acha horrível um livro que tem de tudo, né? Uma coletânea que tem de tudo. Mas esse livro foi a louca da casa mesmo, assim. Tem de tudo, né? Tem crônica, tem poema, tem conto, tem de tudo. Mas ele foi muito bem visto. Ele foi muito bem visto, foi muito bem distribuído e as meninas já tinham um cabedal, né, de lançamento. A Anice já tinha lançado, a Eugênia também já tinha publicado. Eu disse, mas nem sei quantos, né, bem 6 ou 7. E aí o livro foi muito bem visto. E aí lá nesse lançamento, o Casqueiro me deu muita corda. Né, que aqui dizem que as pessoas morrem e aí ficam boas, mas não, é porque o Casqueiro realmente era uma pessoa maravilhosa que eu senti muito perder. E aí ele disse, não, Lucirene, você já tem condições de lançar seu próprio livro. E aí eu fui crescendo aquela ideia e o Silas acabei lançando, né? Mas o que eu queria dizer mesmo é que, assim, você falou sobre a Dona Maria e a pessoa ter a humildade de cortar o texto, né? E aí, Stephen King diz que se você não tem coragem de cortar seu texto, você não está pronto para publicar, né? Porque ele diz o seguinte, que você tem que ir direto ao ponto, não pode desperdiçar tempo do leitor com coisas longas, com introduções longas. E quando você escreve um rascunho, você tem que deixar ele na gaveta, dormindo, e depois você ir lá, né? Aparar arestas. E assim, sem você, que eu não consigo também entender gente que diz que não gosta de ler e escreve. Porque é impossível, né? Você tem que ler. E assim, se você gosta de poesia, você não vai ler só poesia, você tem que ler os outros gêneros. Se você gosta de conto, você vai ler poesia também, porque essa é uma maneira de você saber fazer mais poético o seu texto, né? E eu acho que isso tudo é muito importante. E aí eu queria dar uma sequência de nomes aqui de livros que me ajudaram a ver de uma outra forma, porque eu tinha uma forma muito romantizada de escrever, sabe, Rejane? Porque como eu escrevia a partir de ideias, assim, eu comecei a escrever como? Eu ia para a biblioteca do meu tio e lia aqueles livros, que lá em casa não tinha, mas lá tinha de sobra. Eu lia, e quando eu chegava em casa, por exemplo, eu lia Guia de Maupassant, mas aí eu chegava em casa, aquelas histórias, eu ia fazer um trechinho, né? Da minha maneira, eu tinha 6, 7 anos, que eu ia escrever daquele jeito. Mas eu li muito, sempre li muito, e eu achava maravilhoso até, assim,
quando eu fazia qualquer coisa que me mandavam de castigo no colégio para a biblioteca. Bom, eu achava que aquilo não era castigo. Eu achava que tinha caído a sopa no mel, né? Que eu não tinha condições de comprar, mas na biblioteca eu tinha todo um cabedal de livros. Aí, assim, para quem tá, já que a gente está falando, né, de primeira publicação, aí, assim, esses livros, todos assim que eu vou citar agora, eu tenho em casa e já pesquisei muito deles. O primeiro deles, né, o primeiro que foi uma oficina que a Eudismar conseguiu que eu fizesse no Sesc, que é a preparação do escritor, de Raimundo Carreiro. Que esse homem é assim, muito bom e eu gostei muito, né, da oficina dele. A Louca da Casa, de Rosa Monteiro, Para Ler como Escritor, de Francine Prose, Dicas para Escritores, de Fregonese Nano, A Jornada do Escritor, de Christopher Vogler, Para Ser Escritor, de Charles Kiefer, O Design da Escrita, de Antônio Soares, Como Melhorar um Texto Literário, de Felipe Daniel, Como Escrever Ficção, de Wendel Dantas, né? Porque o Assis Brasil tem um livro famosíssimo, mas ele também ficou famoso dando oficina de escrita, né? Aí ele tem um livro que é famosíssimo, que é Escrever Ficção, que é desse tamanho. Esse eu também tenho. Mas o do Wendel é uma coisa simples de uma pessoa que não fez tanto sucesso assim, mas ele escreveu lições básicas, né, da pessoa que quer escrever. E sobre a escrita de Stephen King, que é uma coisa maravilhosa. E eu esqueci de anotar aqui o de Hemingway, que fala, que eu gosto muito de citar, que ele fala sobre a concisão, né? Além dele falar sobre a concisão, ele fala também de que às vezes é muito mais interessante o que tem nas entrelinhas do que você realmente disse, que é o caso quando o Steven fala aqui que você tem que aprender a cortar, né? Tem que aprender a cortar para que o seu texto fique enxuto e que o leitor goste de ler. Mas eu queria que você fizesse uma coisa, sabe, Rejane? Eu queria que você pensasse no número, né? Certo? Eu já pensei no meu número, tá ali anotado. Aí eu vou fazer igual as meninas fizeram, porque a gente não tem como fazer o sorteio sem ser assim. Então, achei a ideia das meninas muito boa. Então, você pensa no número, eu pensei num, aí as pessoas vão dizendo aí, e eu tenho duas antologias. As minhas amigas que estão aí, a maioria delas já tem. Mas, ó, essa antologia aqui, né, que é O Amor em Prosa e Verso e Poesia. Esse livro foi organizado pela Nubia Brilhante e são 10 pessoas que participaram dos projetos do SESC. E esse outro que eu tinha mostrado primeiro, é uma antologia organizada pelo Cássio Cavalcante. Eu tenho um texto sobre Afrodite, se não me engano. E aí vocês que estão aí, vocês dizem um número, que quando sair o meu número e o número da Rejane, a pessoa será sorteada, tá bom? Vocês vão escrevendo, tá ok? Sim, qual é o seu número, Inácia? Eu? Posso dizer o meu já? Não, é o seu não. Inácia, qual é o seu número? 20 é da Cacau. Já ganhou a Cacau? É o seu número? No 20. Qual é o livro que você quer, Cacau? Qual dos dois tu queres? Eu acho que tu tem pensando em poesia, tu quer o outro, Cacau? 8, 15. Passou algum que eu não vi, minha gente? 9. Tem mais? 13. Tem mais, gente? Algum número que eu não anotei? Eu anotei 28, 15, 9, 13. Não, a Helena já tinha dito 13, Beni.
Eu sei que você é 13, Benício. Também sou. (25) eu esqueci de dizer. Seria de 1 a 30, tá? Para vocês não passarem disso. Pronto, tá bom. 7. Vote, Edismar, já que tem só você, se vote. Pois é, gente, assim, quem quer publicar pela primeira vez, né, 18, tem que estar preparado, tem que primeiro se informar, não é, Rejane? O que você acha? Porque, assim, quando eu fui publicar o meu primeiro, já tinha saído, Edismar, 25, o meu primeiro livro, eu não tinha me informado, não sei se por causa da confiança com o Silas, né? E às vezes as pessoas ficam dizendo que uma editora é uma coisa muito especial, mas não é essas coisas todas não, tá, gente? Porque, na verdade, as editoras estão... Desculpa aí, viu, Rejane? Mas, assim, as editoras estão, assim, nesse Brasil, as editoras estão mais para... Eu vejo a Rejane com os apadrinhados dela, né? Mas a gente só conhece a editora quando a gente está em processo de publicação. A Rejane pode até pensar diferente. E no lançamento. E depois, aí some, né? Principalmente, eu acho que essas editoras que fazem essa lançada de coleção, pegar texto e coisa assim, né? Mas as pessoas têm que estar muito atentas à internet, olhar os concursos e olhar as revistas, que sempre tem publicação também, tem muitas revistas boas. Eu já consegui lançar um texto meu numa revista do Rio Grande do Sul, sem pagar nada, claro, eu não recebi também. Mas aqui no Ceará a gente tem o Escambau, que é a revista Pulpa, que é uma newsletter, que ele lutou muito para tentar fazê-la física, mas não conseguiu. E ele paga pelos inscritos, né? Você manda um texto e você recebe por aquele texto, se o texto foi escolhido. Agora, eles trabalham mais numa linha, eles trabalham mais no fantástico, no horror, coisas desse tipo, né? Não é... Eles acham assim, eles têm uma visão, não é para você escrever essa história europeizada, né? As histórias. Tem que ter essa pegada. A questão da autopublicação, porque são duas coisas diferentes, né? A questão de você ter um livro publicado recebendo direitos autorais, né? Que não é muito fácil, mas também não é impossível, né? E tem a autopublicação, né? Então, eu já vivi as duas situações, né? Como eu até, quando estava preparando essa live, eu partilhei com a Lu, né? Então, quando eu tive um texto escolhido pelo Baú das Ideias, né? Pela escala, que eu não sei o Baú das Ideias. Então, foi muito bom, né? Foi o Luiz Andarilho, meu primeiro livro, né? Assim, realmente publicado. Foi muito bom. Por quê? Né? Porque você se reconhece como escritora, né? Você diz, realmente eu escrevi alguma coisa que foi valorizado, que foi selecionado, e você recebe alguns livros, né? Recebe um certo valor em dinheiro e recebi, né, alguns livros para presentear os amigos, né? Pra me vender, porque eram poucos, né? E depois tem a questão da autopublicação, né? Que é um processo diferente, mas que deve ter muito cuidado, né? Por exemplo, se porque a gente só vê a editora durante o processo do livro, depois não vê mais, né? Não é o meu caso, né? Porque eu realmente fico amiga dos que fazem os livros comigo, né? Realmente a Dona Maria é o exemplo, né? Eu nunca tive visto a Dona Maria, ela chegou lá, né? E aí eu realmente, a Isabela até morre de rir, né? Porque eu arrasto, quem trabalha comigo, eu arrasto a pessoa até o fim da vida, né? E aí quando eu vejo alguma coisa que parece, eu digo, vai ter né? Vai ter não sei o que assim, manda teu texto assim, manda... Realmente porque assim, a minha vida
hoje, né, ela vive em torno da literatura, né? Sim. Então, como você disse assim, eu me salvei pela literatura, mais ou menos isso. É o mesmo caso que eu, né? Eu trabalhava em colégio, educação, não sei o quê, mas assim, eu me encontrei como pessoa a partir do momento que eu me dediquei realmente à literatura, né? Então, o que você escuta, você transforma em texto, né? Eu andava muito na 57 com a Topic, né? A pandemia, para mim, foi muito ruim, em todos os aspectos, lógico, né? Mas uma coisa que eu senti muita falta foi de andar de Topic, a 57, né? Por quê? Porque eu escutava muitas histórias, né? Lá como quem não quer nada, né? Então você escuta um pedacinho ali, você já cria, né? Um conto, que uma história, aquela coisa toda, né? E aí você também falou essa questão do que você começa a escrever com 7 anos, tal. Eu me lembro que quando eu era estudante de Fundamental 2, né? Eu ganhei alguns trocados fazendo redação para meus colegas, sabe? Eu não tinha muito dinheiro, aquela coisa, né? Então, assim, eu vendia assim, algumas redações, né? Quando eu estudei na UES também, tinha muitos concursos assim, na sala, pelos blocos e tal, de texto, né? Então, eu ganhava só que lá não era dinheiro, né? Lógico, eram livros, né? Eram coisas boas assim, mas que eu ganhava. Eu gostava muito de escrever, né? Sempre gostei. E eu lembro que como eu falei, né? Eu tinha uma vida meio simples, muito simples, né? E nas férias nós não viajava, né? Interior, Canindé, aquela coisa toda. Então não tinha muito o que contar, né? E tinha aquela história de, você vai fazer um diário, né? Das suas férias, né? Então muita coisa ali eu criava, né? Me deitei na rede, né? Aquela coisa, né? E aí pensava, e contava tudinho, né? O sonho, né? Naquele dia aconteceu um sonho, né? E por aí vai, por aí vai. Mas foi isso que me levou nessa questão de escrever, né? Então, por exemplo, quando você diz assim, eu não entendo como é que tem gente que gosta de escrever e não gosta de ler. Eu não acredito nesse tipo de escritor, né? No meu modo de ver. É do mesmo jeito que eu nunca acredito, quando eu trabalhei muitos anos no colégio, eu não conseguia entender uma professora que não lia. Não consegui, nem consigo. Eu não consigo entender uma pessoa que não lê, vai além de mim, entendeu? Então, não tem essa... E o meu caminho estava tão determinado por essa questão do livro, que quando eu era adolescente, que eu participava de grupo de jovens, aquela coisa toda, uma vez um padre foi me dar uma confissão, me dar uma penitência no final da confissão, né? E aí, não sei o que, com os Ave Maria, não sei o que. Aí eu peguei, olhei para ele e me diga uma coisa. Em que isso vai mudar a minha vida? Rezar 10 Ave Maria, 1, 2, 3, 4, nada. Né? Nada. Aí, nesse tempo, eu passava de movimento e eu tinha de me confessar na casa paroquial, né? E lá tinha uma estante assim bonita, grande, de livros, né? Aí eu falei, tá certo. Esse pai até morreu já. Ele pegou e puxou assim um livro assim, poxa, tá bom. Você vai levar isso aqui pra ler. Você vai me dizer o que você achou dessas histórias, desses padre português, dessas historietas. E eu levei. Olha, foi a melhor penitência que eu tive a vida toda, entendeu? Porque realmente não era um sacrifício pra mim. E eu nunca esqueci disso, entendeu? E aí eu até várias vezes me conversei com ele, não era nem... Era mais por isso, né? Ele gostou, né, bichão? Adorei. Entendeu? Assim, depois a gente ficou, né? A gente vai amadurecendo, né? Ficando mais amigo, fiz alguns trabalhos com ele depois, né? E aí você vai vendo, ele vai vendo que aquilo que pra ele era um sacrifício, tem no livro até, né? Pra mim não era, né? E aí você entende que você nasceu pra realmente pra aquilo ali, né? Pra ler, pra dar Agora também não minto, não, sabe? Por exemplo, às vezes chega gente pra mim e diz, Jane, olha, eu tô com um bloco assim de poema, não sei o que, não sei o que. Tu quer dar uma olhada? Eu disse, quero. Aí eu olho, realmente, nunca minto, realmente eu leio os que me chegam às mãos, eu leio. Aí eu leio, né? E eu quero fazer 500 euros. Não faça, não. Eu digo, só não faça, não. Não faça porque você não vai vender 500 livros de poesia, assim. Né? Você vai... É difícil, sabe? Faça 200 é mais fácil de vender. Pense se você tem 20 amigos. Se você tiver 20 amigos, aí você vai dividir ainda dou todas as dicas de vender, sabe?
Você vai pensar nos seus 20 amigos, você vai vender os primeiros 20 e você vai pedir para cada um dos seus amigos para indicar para outro amigo, entendeu? Faça uma tabela, entendeu? Então, assim, eu procuro não alimentar a mentira nessa questão de vender, não, né? De vender livro, não, porque eu acho muito sério. Por que eu estou dizendo isso? Como eu trabalhei muitos anos numa editora, né, relativamente grande, que eu via também a decepção quando passavam alguns meses. Né? As pessoas chegam lá e dizem, olha, o livro ficou tão bonito e tal, tal, tal. Mas eu só vendi 30, 50. Né? O que eu faço com aqueles outros? Sim. Então, eu acho que essa sinceridade na publicação, na autopublicação, ela é necessária, né? Muito necessária. Muito. E é por isso que eu lhe digo assim, não é interessante que sempre as pessoas, os mais amigos, digam para você assim, seu trabalho está muito bom e não sei o quê, pensando diferente. É importante que as pessoas digam exatamente o que pensam. Não assim, que a pessoa vai deixar alguém abaixo da lona porque não gostou do seu livro, não é? Você tem que ser... se você não puder ajudar, você não atrapalha. A verdade é essa, né? Porque uma crítica justa e que você sabe dizer maneiras de melhorar ou o que você pode ver de errado para que a pessoa se faça melhor, aí isso sim é muito bom, né? De fazer. E aí, nas minhas andanças, o Benimar me perguntou sobre o nome da revista. A revista é Pulpa, viu? Você entra lá na página do Wilson Escambau, e aí você vai achar. Saiu agora esse mês. Ela sai mensal, é bimensal, se não me engano. Eu já participei 6 meses com ele, mas assim, eu me sentia tolhida, viu, Benimar? Porque eu era a única velha do pedaço. Aí todos os outros dominavam assim, a tecnologia, né, os encontros online, que era na época da pandemia, com muita desenvoltura. E eu, até então, né, não sabia lançar no Drive, fazer correção no Drive, não sei o que, fui aprendendo aos trambolhões. E isso era difícil para mim, porque todo mundo criticava o meu e eu não podia nem entrar no dos outros porque não entendia da tecnologia. Mas eu fui aprendendo que agora eu já sei fazer isso, viu? Se você me botar para poder fazer, eu já consigo. Inclusive no nosso grupo do Mulherio das Letras, as meninas também são tudo jovens, né? A grande maioria, e aí elas usam desse modo de fazer. Coloca no Drive, aí tem a turma da diagramação, tem a turma da revisão, e isso auxilia todos nós, porque cada um faz o seu serviço, né? E aí eu presto o serviço como? Eu sou aposentada, então eu tenho todo o tempo. Então, se num evento, eu dou aquele suporte para que o evento não fique esvaziado, porque eu tenho... ao menos em tese eu tenho todo o tempo do mundo. Mas eu queria que alguém descobrisse o número que era para outra pessoa levar o outro livro. O meu número ninguém descobriu. Vocês dizem aí um número de 1 a 30, que muita gente já falou, e aí para poder levar o outro livro. E aí, Rejane, e quais são seus projetos? Eu tenho um livro que tá para sair, um conto, né? Um conto de Romeu, Roteiro Nosso, né? Que é a história de um gato. E estou com um livro de contos também, né? Que é Por Outro Viés, para também lançar, se Deus quiser, até o final do ano. São os meus planos. Eu, na verdade, eu vou dizer que eu tenho muitos sonhos nas gavetas. E aí eu não deixo de sonhar nunca, porque eu acho que a gente precisa ter essa mola propulsora, né, das coisas. E aí eu tenho contos, eu estou com um romance em produção e tenho um livro infantil. Mas o livro infantil, eu
eu descobri que é bem mais difícil do que um livro outro, né, Jane? Você pode falar sobre isso, que já publicou vários livros, né, infantis. Pois é, eu descobri que era muito difícil e eu comecei a criar com personagens do meu intercâmbio, né? Que eram os meus netos cachorros, meus netos pitbull. Então, isso deu um nó na minha cabeça, porque eu queria fazer uma coisa meio assim, meio que fantástica, usando 2 pitbulls, e aí eu parei e dei uma revisada para recomeçar. Vamos juntos que dá certo. É isso aí. E aí, gente, ninguém vai descobrir o outro número? A Cacau tá aí dizendo Mulherio das Letras Ceará, Mulherio das Letras Ceará. O Mulherio pretende fazer uma coletânea ainda esse ano, e as pessoas podem tirar seus livros, seus textos. Opa, Helena Souza, tá vendo aí? A Helena Souza tá com a maior sorte mesmo. É que a menina tá dizendo, Luísa Ponte, você disse 19, eu tenho acabar de dizer. Helena, qual é o livro? Aí, Cacau, qual de vocês duas vocês querem? Depois vocês escolhem, né, o livro que vocês querem ganhar, tá bom? Helena disse 19 e Cacau foi? Não, foi quem? Foi, Cacau disse 20. H20. E nós temos no dia 24 de março, o coletivo formado por o Wilson, que é o Vozes do Ceará, Independentes, vai estar no aniversário da Bess. E estarão lá também o Mulherio das Letras e o Conversa, não sei, ainda não conversei com a Rosa, mas acho que sim, conversei. Mas aí eu vou estar lá, então posso representar de alguma forma. E dia 5 de abril a gente tem um sarau do Mulherio no BNB, né? Vamos estar todas nós lá representando esse coletivo. E o que me falta da lembrança? Tem alguma coisa, Rejane, que você queira comentar? Dia 24 de março tem o relançamento do livro da Eudismar, no Shopping Benfica. Estaremos lá prestigiando a Eudismar, que merece toda a nossa... o seu lançamento, Eudismar. Sim, querida. Vai ser um sucesso. De novo. De novo, porque aquele foi maravilhoso, né? Espelhos Desnudos, ela tá lembrando aí. Espelhos Desnudos. Pronto, a Helena vem. É a Helena que vem. Helena que a Luísa que vem, era o número que eu tinha escolhido. Sim, a Luzia? Tá faltando quanto tempo? Concluímos já. Já concluímos? Então, já. Gente, muito obrigada. Eu queria dizer da alegria de estar com Rejane, de conversar sobre publicação e agradecer muito vocês que estão aí por amizade, né? Estão todos aí e isso é muito bom. E o Conversa é um grupo que tem muitas ideias, porque Rosa Morena é uma pessoa que eu acho que não consegue ficar quieta, né? Sempre ela tem um insight e a gente vai junto e a gente já conseguiu realizar várias coisas. Assim, o Conversa, a gente já publicou poema, já fez prosa, né? Já fez fanzine, a gente já se apresentou na Bienal com poesia, com sarau, e agora vamos para os colégios, e é isso. E quem quer crescer tem que pensar no coletivo, quem quer crescer não pode pensar em ser sozinho,
porque dando as mãos é que ficamos fortes, e é isso que os coletivos são muito importantes. E boa noite, Rejane, você se despede, e muito obrigada, minha gente. Sou eu quem agradeço os converseiros aí, cada frase bonita, né? Cada gratidão que a gente lê aí, né? Muito bom, né? A Raia Albuquerque está perguntando como entrar em contato com você. Ah, tá. É só me procurar no Instagram. Estou 24 horas. Rejane Nascimento. Anota aí, por favor, alguém aí que esteja digitando aí. E, assim, foi muito bom, uma alegria muito grande. E eu posso dizer que esses 2 anos no Conversa fizeram muita diferença na minha vida. Muita mesmo, né? Muita, muita, muita mesmo. Então, muito obrigada. Gente, o Conversa também está no Instagram. Essas lives que aconteceram a partir do dia 12 estarão no YouTube, através do canal da Revista Sarau. Então, as outras já estão lá, né? E quem quiser acessar para ter informação pode ficar à vontade. E a gente está no Instagram, que é o canal que todos, né? Quem tem algum projeto e coisa assim, deve estar. E eu entrei nas redes sociais exatamente por conta disso, porque para ficar em contato com o que está acontecendo e os muitos concursos e revistas e publicações. E muito obrigada. E, Luzia, estamos nós. Valeu, Inácio, por ter digitado aí. Valeu. Luzia? Oi. Estamos saindo, viu? Tudo de bom, minha filha? Para todos, foi ótimo, viu? Muito bem. Então, Obrigada. né? Boa noite. Boa noite. Boa noite.